A Bíblia fala desses profetas? Profetas, sim, cujo terão autoridade outorgado pelo Todo-Poderoso para endireitar o que estiver torto. Por acaso, igreja, antes da primeira vinda do Messias, 2000 anos atrás, né? Antes disso, não foi necessário um profeta como João Batista para colocar os pontos nos i? A fim de preparar o povo para apresentar o Rei dos Reis? Não foi necessário que João Batista tenha esse papel? Seja levantado na sua geração? Pois escutam bem aquilo que eu vou lhe falar nessa noite. Antes de Jesus chegar, 2000 anos atrás, Deus, Ele suscitou e levantou aquele que gritou no deserto. Para quê? Para endireitar e acordar quem pertencia a Deus, o seu povo escolhido. Seria diferente para essa geração, cujo verá o retorno do Rei? Vocês acham que será diferente para essa geração? Pois eu vos digo nessa noite, o que antecede a volta de Jesus é o despertamento da noiva que é noiva, da igreja verdadeira, pelos 2 profetas chamados as 2 testemunhas. Já ouviram deles? Já ouviram falar acerca deles, dessas 2 testemunhas? Então, certamente, deveriam começar a se interessar acerca deles. Por quê? Porque quando esses 2 personagens bíblicos surgirão, ai daqueles que não os reconhecerem como profetas. Por que, pastor Cris? Por que é tão importante assim? Se não reconhecer João Batista como aquele que abre o caminho para que o Rei da Glória entre, como irás receber o Rei quando entrar pela porta do Oriente? João Batista não teve seu papel e a sua importância em ser reconhecido para, inclusive, reconhecer o Messias? Pois o papel das 2 testemunhas é o papel que João Batista teve como voz profética, aquilo que antecede a vinda do Rei. Na primeira vinda do Messias, o profeta precisou intervir, João Batista. Mas antes da segunda vinda do Messias, o papel profético deve também acontecer pelas 2 testemunhas. Apocalipse 11:3. Diz a palavra do Senhor: darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, se você faz o cálculo, né? Vestido de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Esses 2, amados igrejas, são homens normais, porém escolhidos. Assim como foram escolhidos Moisés e Arão na sua geração para cumprir um propósito de libertar o povo hebreu e serem canais proféticos para julgarem o Egito pela própria mão de Deus, assim esses 2 serão escolhidos para julgar e manifestar a ira do Senhor, como aconteceu em tempos do Egito. Porém, entre nós, será ainda pior que nos tempos de Moisés.
Assim diz o Senhor. Por que essas duas testemunhas, meus amados, são dignos de serem comparados a Moisés e Arão? Por quê? Porque esses eles cumprirão algo parecido a esses dois. E esses cumprirão dois propósitos fundamentais. Qual é o primeiro propósito deles? Anota. O propósito dele é o propósito que João Batista cumpriu. Em quê? Em preparar os escolhidos para receber o Rei dos Reis. Primeiro propósito. Qual é o segundo propósito, Pastor Cristo? Anota. Segundo propósito é o propósito que inclusive Moisés e Arão tiveram em quê? Em denunciar o faraó do Egito e julgar o Egito pela dureza e pela sua maldade. Assim será com as duas testemunhas. No versículo 5 do capítulo 11, o Senhor continua dizendo: se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejar. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Por que a besta os atacará? Qual seria o motivo da besta os atacar? Porque esses serão espinho no pé do anticristo. Assim como Moisés e Arão foram para o faraó. Igreja, como vocês saberão que o anticristo é o anticristo? Por causa do chip colocado na testa? Ou por causa do chip colocado na mão direita daqueles cujo terão a marca da besta? Não apenas isso. O que confirmará como carimbo do rei, pois será aquilo que as duas testemunhas irão fazer quando estas irão até o Egito, simbolizando, irão até a ONU, irão até o anticristo para denunciá-lo. Denunciar o faraó dessa era, cujo já está se preparando, cujo já está em meio de nós. Ou seja, as duas testemunhas, amada igreja, se os reconheceram, irão denunciar o anticristo, o falso profeta e também a besta, e apontarão para esses, dizendo: vocês você é o anticristo e você é o falso profeta. Eles apontarão para esses. E claro que esses serão odiados de todos, mas da noiva serão muito amados.